Olá, arianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem, luz e paz ao coração de cada um de vocês. E vamos à sua leitura mensal, mês de maio de 2026, abrindo sem mais delongas, que seja um mês abençoadíssimo, que seja um mês que vocês possam preencher o coração de vocês, que vocês possam se sentir mais realizados, aquela realização de dentro para fora. Áries, um passo de cada vez, nós chegamos lá, então vamos construir, vamos edificar. E vamos expandir aquilo de melhor que há em você, ok? Vamos lá, vou abrir aqui com uma mensagem genérica, tá? Mensagem geral para o mês de maio de vocês. Em seguida teremos a mensagem energia do mês, mensagem geral, falando dos acontecimentos, trabalho e amor. Vamos lá, com a mensagem oracular. Mês de maio para os arianos. Ria, olha só que legal. Ria, saiba usar o humor a favor de todos, encare as coisas com mais leveza. Então, Áries, essa energia para vocês nesse mês, a mensagem oracular vai falando para vocês, ria, se divirtam, traguem e manifeste esse bom humor nas suas relações, nos seus sentimentos, no que você estiver envolvido, encare as coisas nesse mês de maio com mais leveza. Tá? Não é um mês para levar tudo a ferro e fogo, é um mês para trabalhar esse outro lado, porque muitas vezes, né, aquele maior trabalho espiritual que se tem, espiritual que eu digo não é religião, tá? O maior trabalho espiritual que se tem é você ser feliz, é você se divertir, né? Fiz até uma postagem na aba comunidade essa semana falando sobre isso. Então, aproveite e se divirta um pouco mais, vocês merecem, tá? Agora vamos para a energia do mês. Vamos ver que energia vai estar ativa em seu campo, Áries. Nesse mês de maio, vamos lá. Qual energia vai estar ativa? Áries. Qual energia? O Lorde, The Lorde. Aqui é o Imperador, Áries. Me falando que esse mês de maio é um mês que vocês terão caminhos, formas, meios, enfim, de realizarem alguma questão que para você é importante. Uma concretização de algum objetivo ou até mesmo o caminho para chegar a esse objetivo. Entenda que tudo é uma construção, ainda mais se tratando com o Imperador na mesa, é um mês que vocês... sabe quando você começa a tomar posse da sua própria energia ou da sua consciência, ou você começa a tomar posse daquilo que você quer, mas, poxa, quero tanto aquilo, mas eu não consigo manifestar, né, por alguma razão. Então esse mês, ele tá muito propício para você se empoderar, mas entenda esse empoderamento não somente como uma liderança, tá, porque é uma carta nítida de liderança, né, de posicionamento, mas posicionamento e liderança para com a sua própria opinião, com o seu próprio caminho. Vamos pensar partindo disso, né, porque muito se quer um resultado, mas pouco se pensa na base, na construção e no desenvolvimento das questões, seja uma questão externa, uma questão pessoal, entende? Então, o Imperador é aquele que constrói, ele vai, né, galgando, subindo degraus, ele tem muita experiência, seja lá em que setor é. Por isso que ele é o imperador, por isso que ele está no trono, né? Por isso que ele está regendo, liderando. Então é o mês que vocês... É um mês que vai falar de estabilidade, é um mês para vocês se comprometerem de fato com as questões ou com os seus objetivos, porque vocês terão caminhos para conseguir. Mas vai ser importante o posicionamento. Então, se você falar, sustenta o A que você falou. Até o fim, até as últimas consequências, Áries. Então, esse mês ele vai estar muito assim... E é uma energia de vocês, né? O Imperador é uma energia ariana. Então, é um mês que vocês provavelmente vão querer mostrar algo, vocês vão querer se posicionar diante de algo, e é algo que vocês aqui provavelmente falam, não, isso aqui é bom pra mim, isso aqui é legal, isso aqui está nesse lugar. De repente é uma coisa simples do dia a dia, você tem que definir que tem que estar em algum local ou não, você vai definir isso. E você vai sustentar, olha, não, eu quero isso. Então, é um mês para que você, sabe, saiba se colocar diante das situações. Vou puxar mais uma carta oracular para entender um pouco mais a que essa energia está vinculada, essa energia do Imperador. A que essa energia oráculo do Imperador está vinculada para Áries. Gratidão. Nossa, que difícil a assimilação dessas energias, porque são energias bastante... Para algum de vocês pode falar que isso está diretamente ligado a algum tipo de
avanço que vocês possam ter, conquistar esse mês. É dito aqui sobre a conquista de um objetivo nessa carta do Imperador. Vocês conseguem alcançar um objetivo, né? A concretização de um objetivo é uma energia bastante positiva, ao meu ver. Então, é um mês para vocês serem, sabe, gratos, desde o mínimo, do micro ao macro, sabe? Aquela coisa, vocês serem mais gratos aqui, porque vocês vão ter algum ponto de avanço. Então, por alguns de vocês, vamos lá, alguns arianos podem já estar numa posição um pouco mais elevada. Seja, de repente, você tem uma consciência mais elevada, seja você, de fato, tem uma posição social, financeira, sei lá, familiar mais elevada, seja em qual posto você estiver, aqui vai ser muito importante vocês olharem todos os tópicos que fizeram você chegar até lá. Então é um mês assim de questões de chegadas e coisas importantes, de tomadas de decisões, mas tudo que você fizer vai ter que ser um senso extremamente positivo. Porque o Imperador no lado sombra, Áries, ele é um carrasco, entende? Então você pode estar sendo carrasco com você mesmo, até mesmo, tá? Então esse mês é como se fosse aquela viradinha de chave. Então pode ficar um pouco confuso para um ou outro que talvez não tenha essa percepção, mas é o ponto de virada de chave. O quanto você está se cobrando, o quanto você está se limitando. Alguém pode ter aqui o Imperador é uma energia extremamente masculina, né? Então vocês podem ter alguma questão com a energia masculina nesse mês a desenvolver. O que isso significa? Significa que pode ser uma energia masculina uma pessoa, né? Como pode ser a própria energia mesmo, que é aquela energia de força de ação. De repente, Áries quer, mas não está conseguindo materializar aquilo. Ou se faz pela metade, não consegue cumprir, né, terminar esse ciclo, entende? Então, essa força de energia de alimentar esse masculino em gratidão vai ser importante para vocês, seja vocês homens ou mulheres, independente, tá? A energia do masculino está em todos nós, habita em todos nós. Que é a força da ação, a força da coragem, a força do avanço, entende? Essa determinação. Então, seja lá como for, é um mês muito positivo para vocês colocarem ação no que precisa e serem gratos às parcerias ou tudo aquilo que estiver chegando para você, no quesito de ajudá-los a sustentar esse império pessoal, né? Sustentar essa identidade pessoal que vocês aqui estão construindo até um tempo para alcançar um objetivo, enfim, tá? Eu sinto que por mais que tenhamos esse imperador, é um mês que traz vantagens muito importantes para vocês, mas é saber colocar essa força masculina em ação, é saber colocar, é ter esse posicionamento que foi dito para vocês, tá? E a alegria aqui, né? Alegria, gratidão, o bom humor, né? Ele é um combo muito importante, principalmente para quem quer ter um crescimento, quer ter um avanço em alguma situação específica da vida. Então, assim, são energias bastante alinhadas, tá? Então, assim, é uma questão mesmo nesse mês de posicionamento, de saber se colocar diante das situações. Não é somente, eu tô mandando não é sobre isso. Definitivamente não é um mês sobre isso. É um mês de saber você colocar aquilo que você sabe, aquilo que você conquistou, aquilo que você aprendeu, desde a coisa mais simples, tá? Talvez você queira um objetivo mega gigantesco, mas isso talvez não tá sendo possível ainda, porque tem todo um caminho a ser trilhado, tem todo um passo a passo, ok? É saber delegar, Áries, a sua energia, para onde ela está indo, ok? Vamos lá. Qual a energia geral que vem para os arianos no mês de maio? Abrem com o coração, trevos e navio. Vocês podem sentir, Áries, ao longo dessa semana, uma semana talvez um pouco ou tumultuada, ou cheia de informações, ou você tá lidando com pessoas muito... Sabe quando as pessoas atropelam tudo? Muito barulho, muito ruído, muita fala, e as pessoas trazendo tudo isso, porque talvez tenha essa energia escorpiana que tá no ar, né, pessoal? Essa energia lunar, planetária, que está no ar. Então essa energia escorpiana, ela traz muitas coisas para fora, né? Então coisas que estavam ali ocultas, não estavam legais, elas começam a borbulhar. Então vocês podem lidar com questões e pessoas nesse sentido, tá? Tudo muito à flor da pele, talvez.
Aqui fala de um contato que vocês vão ter na área sentimental. Olha só, interessante, o casal. Então, alguns de vocês vão ter algum contato, Áries, na área sentimental. Pode falar de um retorno, um possível retorno. Aqui pode falar de uma pessoa com saudades de você. Isso não necessariamente é o afetivo, mas pode ser aquela questão carinhosa, uma saudade carinhosa. Alguém que, poxa, gosta de estar na sua companhia, gosta de conversar com você. Tem muito dessa energia, tá? Tem uma pessoa com saudades de Áries. Aqui vocês vão... tem uma coisa de alguma relação que estava parada entre um homem e uma mulher. Mais uma vez, vou reforçar, aqui não está nítido ou claro que seja uma questão de romance. Pode ser uma amizade, pode ser romance também, pode ser enfim, uma questão familiar. Existe algumas questões, é como se ambos saíssem de uma situação muito fechada. Aqui eu posso falar até de um encontro para alguns de vocês, vai ter alguma movimentação que conecta você a alguém. Então, pode ser um encontro, pode ser de repente você de passagem em algum lugar e você encontrar esse alguém, tá? Então, esse mês aqui ele fala de você e alguém estarem cruzando os caminhos um do outro, tá? E aqui eu posso até dizer um pouco, assim, que tem um porquê. Sinto a energia feminina dessa situação muito segura, tá? Quem representa essa energia mais feminina está mais seguro de si. A outra parte está encerrando ciclos ainda, está de passagem, está de partida, está encerrando convívios, está encerrando relações, tá? Essa pessoa está no momento de vida encerrando questões. Então, pode ser uma pessoa que passe esse encontro, né? De repente você viu aquela pessoa, ela está no momento que ela não vai ficar de fato. Mas ela está, porque ela está encerrando questões, não tem nada muito certo. Aqui a energia feminina já está um pouco mais certa daquilo que quer, da troca que vai ter, tá? É algo mais estável. Aqui posso falar que Áries estará se surpreendendo com vocês mesmos, com as suas próprias emoções. Vocês estarão colocando mais para fora os seus sentimentos. Seja um sentimento romântico, seja um sentimento de elogiar, de agradecer. Não foi dito a carta da gratidão? Então, vocês estão com o coração um pouco mais renovados esse mês de maio. Se sentem mais renovados. E aqui, se você, Áries, está disposto ou disposta a uma declaração de sentimentos, está bem... É um caminho aberto, tá? Para isso. Não vejo que tenha travas. Talvez as travas, elas podem vir de alguma insegurança do passado. Algum trauma que se viveu no passado, alguma relação tóxica que se viveu no passado. Então, isso poderia ser um impeditivo, mas aqui o caminho ele tá aberto para que algo tenha uma troca mais, sabe, consistente. Arianos, mês de maio que vem para os arianos. Aqui você vai conseguir alinhar, Áries, algum tipo de desentendimento na comunicação. Então você pode estar lidando com pessoas que estão te enrolando, vocês podem estar lidando com pessoas que talvez tenham má fé na comunicação, vocês vão conseguir sair desse ponto, tá? Pode dar um pouco de dor de cabeça, mas dor de cabeça sim, porque são coisas enroscadas. Sabe quando você talvez tenta resolver questões dinâmicas e as pessoas talvez não estão colaborando muito com isso? Você sabe, olha, vamos fazer o certo? Lembra que vocês vão com a energia de Áries, então assim, ó, perdão, a energia do Imperador. Então assim, é uma energia um pouco autoritária. Então você não vai se posicionar sabendo que você tá errado. Por exemplo, você vai se posicionar porque você sabe que você está certo. Então aqui, de alguma forma, você manter esse seu posicionamento, ele vai ser bastante interessante, tá? Mas pode causar um pouco de dor de cabeça. Aqui, de fato, é um mês de maio para vocês deixarem para trás confusões, pessoas. Aqui fala de fofoca, um ambiente com fofocas. Pessoas que talvez não agreguem muito nas comunicações, nas trocas, nas falas. Vocês não estão mais nessa sintonia ou vocês não estarão mais permitindo que esse tipo de situação ou pessoa permaneça na sua companhia, por exemplo. Vocês estarão cortando. Uma coisa, olha, eu realmente tento ver a situação da melhor forma possível, mas eu me afasto, tá? Vocês vão conseguir resolver isso.
Aqui fala de uma pessoa, isso aqui é algo específico, tá? Tem alguma pessoa tentando se aproximar de você, mas por uma fala, que essa fala ela pode ser indireta. Então, essa pessoa ela tenta se achegar a você, talvez utilizando de pessoas, utilizando de alguma, não sei, algum subterfúgio que envolva comunicação. Mas eu sinto que isso aqui não vai adiante não, tá? Esse tipo de fala, essa pessoa que talvez não consiga colocar a cara a tapa ali para falar com você, não vai ter acesso, não vai fluir, tá? Isso não vai fluir. Se você tava com contato, aqui é sobre essa energia ainda, tá? Ela tá puxando bastante, ela ainda tá puxando bastante vocês aqui, essa questão. Se você estava de alguma forma tendo comunicação com uma pessoa que é tóxica, é o mês de encerramento sobre isso. E é a melhor ação que você vai fazer. Aqui pode até ter um dedinho, sabe, da espiritualidade, você de repente pede em oração, fala, olha, não quero mais o contato com essa pessoa, eu gostaria que essa pessoa, de repente, né, tomasse um rumo aí diferente, ou se ocupasse com outras questões. Algum movimento é feito, tá? E você consegue, de alguma forma, barrar. Mesmo que essa pessoa tente ainda se comunicar com você, esse barramento, né, essa barra, esse espaço, né, entre vocês, ele pode ser você já não se importando mais com essa pessoa. Então, mesmo que ela continue a tentar algum contato, você já não se importa mais, isso já não te afeta. Então, isso é um grande avanço, tá? Isso é um grande avanço. Porque às vezes muitos esperam, não quero falar com aquela pessoa. A pessoa continua insistindo, mas você se afeta ainda com aquilo, né? Então, você pode ir para a China. A pessoa descobre o seu contato, continua te acionando e isso te incomodando. Então, é uma questão mais de, lembrou o imperador? Posicionamento, tá? É sobre isso. Porque é uma pessoa, pela carta da serpente, né, que carrega a rainha de espada, a rainha de paus, é uma pessoa que persiste, tá? Uma pessoa que gosta de ter controle, é uma pessoa que pode ser um pouco tóxica em suas ações e condutas. Olha, é um mês de crescimento para vocês, é um mês que vocês estarão, de fato, cortando, encerrando, sabe, tirando arestas, sabe aquelas ervas daninhas? Que parecem inofensivas, mas você percebe que, poxa, não é tão inofensivo assim não. Então, você começa a cortar tudo aquilo que está te paralisando, tudo aquilo que está estagnando. Então, é um mês de crescimento, é um mês de desenvolvimento, é um mês que vocês estarão mais em evidência, é um mês que vocês vão querer se mostrar mais, é um mês que provavelmente vocês se libertam ou tentam, né, se afastar um pouco das suas raízes, das suas bases, das suas ancestralidade, da sua família. Se você é uma pessoa muito apegada ao trabalho, é um mês que você vai, deixa fluir um pouquinho mais, né? Eu preciso ter um momento de descanso, eu preciso ter um pouco mais de liberdade. Se você é muito apegada à família, você fala, olha, eu preciso viver um pouco a minha liberdade. Entende? O meu espaço. Então, eu vejo você circulando muito aqui. O cavaleiro com o jardim, possivelmente passeios, viagens, encontros. Então, você está se permitindo, você vai estar aqui querendo estar mais em evidência, sabe? E dessa forma, traz uma autonomia. Você parece que começa a mostrar um pouco mais o seu crescimento, o seu posicionamento que foi dito ali, tá? Com a carta do imperador. Âncora, chicote e jardim. Aqui fala de encontros rápidos acontecendo, tudo que estava parado. Não vou dizer tudo, tá? Mas tem uma questão que possa envolver comunicação, ou uma comunicação que era muito limitada, uma informação que você está guardando e não vinha. Pode ser até um processo seletivo para alguns de vocês. Sabe aquela resposta que não vem? Sabe aquela oportunidade que não chega e causa uma certa angústia? Aqui tá falando que esse mês tem uma coisa que começa a acelerar para você, tá? Você pode ser convidado a estar em algum local de última hora, ser chamado de última hora, é uma coisa que tem uma certa urgência, tá? Se você passa, Áries, por algumas limitações que possam envolver saúde, esse mês você está um pouco mais leve com isso, tá? É um mês que as coisas vão estar um pouco mais equilibradas e mais ajustadas. No trabalho as coisas começam a fluir melhor. Aqui pode falar de alguma possibilidade para alguns de vocês, como foi dito, de alguma questão de processo seletivo.
Tem alguma coisa com cuidado odontológico também esse mês, tá? Áries. Aqui vejo visita a algum templo espiritual, uma casa espiritual. Vocês acessando isso, e esse acesso ele pode ser de forma física ou não, tá? Hoje tudo é muito online, né? Então tem alguma coisa nesse quesito, porque nós temos a carta da estrela, então tem questões que podem ser à distância, pode ser online. Aqui fala de uma pessoa que te stalkeia, uma pessoa que te observa. Essa pessoa ela está longe de você fisicamente, tá? Por alguma razão, essa pessoa pode estar impedida de se aproximar de você, mas fala de uma pessoa que tem uma grande preocupação na cabeça neste momento, tá? Um grande problema, por sinal, na cabeça. Essa pessoa ela pode estar vinculada com uma outra. Então, são duas pessoas aqui que estão, de uma certa forma, reféns, tá? De um grande problema nesse mês de maio. Aqui eu sinto vocês protegidos, a casa protegida, tem uma proteção que não é vista, mas ela existe, tá? Ela existe. Aqui pede um pouco de atenção com vizinhança, tá bom? Se você tem problemas com vizinhos, se você tem algum desafeto com vizinhos, vamos lá. Deixa eu clarificar aqui, porque tem duas vias essa informação. Áries deve ter atenção nessa situação. 5 de paus, 5 de ouros, a temperança. Áries, eu não sinto que seja você. Vamos lá, aqui tá vindo como um aviso, e é um aviso bastante importante, tá? Por sinal. Aqui é o seguinte, você pode ter hoje, isso não é para todos, né? Espero que não seja, mas vocês podem ter pessoas problemáticas à sua volta, tá? Isso possa envolver a sua casa, a sua vizinhança aí, né? De repente você tá numa sala comercial, né? Os seus vizinhos aí de trabalho, de salas comerciais também, tá? Então fala aqui de situações que não sinto que seja diretamente com você, mas é aquela coisa, é um mês para vocês não se colocarem nas situações, é um mês para vocês não puxem aquilo que não é seu para você, tá? É sobre isso, porque depende, sei lá, o vizinho é uma pessoa problemática, ou tá passando um momento difícil, você vai lá, de repente pontua alguma questão, já foi o suficiente para coisa desandar, o problema passa a ser seu, entende? Por que passa a ser seu? Porque provavelmente são pessoas que estão num momento muito complicado, então tendem a terceirizar isso para você, tá? Então, assim, se sobressaia a esses pontos, aqui pede até um momento de fique mais reservado, tá? Se mantenha um pouco mais reservado, se mantenha um pouco mais na sua, vai ser mais interessante, tá? Aqui pede um pouco de atenção com bens materiais, nesse quesito, evite, pelo menos por esses dias, ter trocas, sabe, não sei, favores, coisas nesse sentido. Aqui você tá lidando com pessoas difíceis, tá? Você não precisa lidar, né? O que as cartas estão dizendo, você não precisa lidar, mas mantenha-se em equilíbrio, e a carta da temperança, ela fala de uma distância. Então, se mantenha mais resguardado, isso vai ser importante, tá? Pode até envolver questões que falem sobre família aqui, pela carta da casa, tá? Então, de repente, seus familiares são seus vizinhos, né? Ou estão muito próximos a você. Ok? Certo, arianos, vamos aqui dar continuidade à sua leitura. Vamos lá. Áries. Arianos estarão acessando, aqui fala sobre conhecimentos, tá? Vocês estarão acessando conhecimentos, Áries, de ordem bastante elevada. Então, de repente, um conhecimento que você até então não acessou, não se aprofundou. Então, esse mês vocês estarão mais tendo canais, vias,
sabe, de estudos mais aperfeiçoados, tá? Isso aqui é muito bom. Vai trazer bastante clareza para você, ou argumentos, uma forma de argumentar melhor em alguma situação. Aqui fala de caminhos abertos no quesito trabalho, no quesito dinheiro. Aqui pode falar de uma entrada de dinheiro para vocês. Se não é uma entrada de dinheiro, que eu espero que seja, tá, Áries? Aqui fala de uma oportunidade para vocês de bastante próspera. Rei de ouros e rainha de ouros e o as de ouros. Essa oportunidade, ela pode sim falar sobre dinheiro, pode falar sobre trabalho, pode falar sobre conforto, pode falar sobre algo muito estável. Nós temos um casal aqui na mesa, rei e rainha de ouros. Pode ser um possível relacionamento para alguns? Pode ser. Isso principalmente para quem já está nessa sintonia, tá? Entenda o relacionamento, Áries, aqui. Pode ser algo, nós temos a lua aqui, lírios, livro e a lua. Pode ser aquele tipo de relacionamento, e vamos colocar de uma forma diversa. Relacionamento pode ser romântico ou não, mas aquele tipo de relação que você vai desenvolvendo, vai construindo, você se sente seguro com aquela pessoa. Então tem algum tipo de relacionamento esse mês de maio que vocês vão destino traçado aqui, tá? A carta dos caminhos fala sobre destino. Então, algo que de fato estava para cruzar o seu caminho, mas que ambas as pessoas, né, ambos participantes dessa relação, estarão bastante conectados. Isso gera uma confiança mútua, isso gera uma relação estável, sabe, com trocas, informações, enfim, confia um no outro. Tem uma coisa assim, tá? Então, não entendo o relacionamento como um contrato assinado. Eu não tô vendo isso ainda, tá? Um contrato assinado, eu não tô vendo, afetivo, é um namoro. Não, as relações, elas fluem bem quando ambos estão bem consigo, né? E colocar um anel no dedo não significa que isso seja um comprometimento de fato. Vocês sabem disso, né? Olhando as coisas com maturidade, vocês sabem disso. Eu tô falando tudo isso pela lua que está aqui ainda, tá? Então, é uma relação muito próspera, tá? Que pode abrir caminhos aqui para vocês. Pode trazer clareza para vocês. Então, pode ser desde uma parceria, sei lá, você contrata um serviço e alguém legal. Você desenvolve uma amizade com aquela pessoa que você fala, puxa vida, aquela pessoa é mão na roda mesmo, sabe? Aquela pessoa que tá ali, tá junto, né? Então, vocês vão adequarem a sua realidade, tá bom? Áries, eu vou fechar essa etapa aqui da leitura de vocês. Mês de maio. Vamos aqui para energia de trabalho. Vamos saber como vai estar a energia de trabalho no mês de maio de vocês. Salientando, Áries, que é uma leitura coletiva, tá? Então, vamos juntos ter muita prudência, tá? Aquilo que vocês vão captar de informação. Entender que as coisas precisam de uma ação, precisam de um movimento, ok? Para que elas se materializem na sua realidade, porque as oportunidades, elas chegam e vão, e nem sempre a gente está atento a isso, né? Então, vamos lá. Energia de trabalho, mês de maio para Áries. Carta das nuvens. Tome atenção com a comunicação de vocês, tá, Áries? Lembre que se em algum momento foi dito vocês conversando com pessoas confusas, pessoas agitadas, é sobre isso, tá? É um mês que fala de retorno para vocês no ambiente profissional. Então, de repente, são pessoas que retornam para contratar o seu serviço, são pessoas fornecedores, são devolutivas que chegam positiva para vocês. Aqui é um mês que pode falar um pouco de travas, tá? Você lidando com pessoas um pouco travadas, você lidando com questões que precisam de uma resolução. Então, aqui eu sinto Áries dispostos a resolver, mas as pessoas que estão em volta não. As energias externas, tá vendo? Olha, 3 cartas aqui que falam de uma certa limitação. A carta das nuvens, a carta do caixão e a carta das montanhas. Então, são 3 cartas que vêm falando aqui sobre limitações. Então, você tá lidando com situações que você quer resolver, tem caminhos para resolver, mas precisa ter aquela troca.
precisa ter aquela reciprocidade. Então parece que você tá disposto, mas a outra pessoa, eu tô meio confuso, não sei, sabe? E aí fica nessa energiazinha barata. Então assim, façam o que vocês podem dentro das situações, tá? Não vejo vocês cobrando, não vejo vocês exigindo, não vejo vocês se estressando, de jeito nenhum. Aqui com a carta do Imperador, mantenha o seu posicionamento. Lembra, olha, ria, saiba usar o humor a favor de todos, encare as coisas com mais leveza. Então não é um mês para bater de frente. Fala aí, vai fazer ou não vai? Né? Não é um mês para isso. É um mês para pessoa, né? O seu posicionamento, ele traz sim reflexo nas outras pessoas, porque nós temos os 6 de ouros aqui. Então, sabe aquela coisa? A pessoa precisa se tocar, mas ela não consegue falar. Então, a carta do caixão tá aqui, são situações que vão exigir transformações. É saber dialogar, é saber ter esse jogo de cintura. Então, bater de frente é algo que tá, digamos, não está descartado porque tá aqui, pelas nuvens, né? Mas é saber contornar as situações, porque é um mês que vai ser um pouco travado aí, principalmente as trocas, as devolutivas. Então, alguém faz e o outro fica ali, sabe, parece que caçando borboleta, esperando que você faça tudo. Sabe aquele, ai, pessoal, eu vou tocar num... Ai, acho que é melhor não falar. Não vou falar. Eu não vou falar. Sabe quando você espera o Salvador? Acho que vocês entenderam o recado. Então, tem sempre alguém esperando um Salvador aqui. Fica nessa hipocrisia de aguardar um Salvador. É cada um fazendo o seu. A coisa funciona muito bem. Sabe aquela coisa, uma mão, ela lava a outra? É sobre isso, né? Então, vocês tendo que saber lidar com esse tipo de pessoa aqui. Complicado, né? Áries, vamos falar de amor aos corações interessados. Tem corações que não estão. Então, tudo muito bem, maravilhosamente muito bem. Eu vou começar pelos solteiros. Vamos pelos solteiros, com a energia de amor para os solteiros. Vamos lá. Mês de maio. Solteiros. Energia positiva, hein? Vamos lá, solteiros. O urso. Nossa. Que é isso? Nota de guardar e tirar de novo. Falei, não quero. Não quero essa energia, Áries. O que é isso aqui? Essa carta do urso vem falando pra mim que tem uma sexualidade muito ativa em vocês, solteiros. Tem muita energia aí em vocês. Mas muita trave, muito bloqueio. Tá me vindo uma coisa assim, ai, será que eu devo? Será que eu faço? Muita caraminholinha na cabeça. Foi dito em algum momento, ó, vocês no momento de transição, não foi dito isso? Alguns arianos, no momento de transição. É isso daqui. Porque assim, Áries pode estar condicionado a um passado. Áries, isso pode ser energeticamente, tá? Então, você se relacionou com alguém, solteiros. Só que você ainda tá naquele padrão, daquele relacionamento com aquela pessoa, que aqui é uma pessoa, uma relação extremamente travada. Não anda, não flui, não cresce, não edifica. E o crescer significa que, como foi dito, vamos assumir um compromisso, vamos namorar, vamos, sei lá, namorar, né? Solteiros aqui, a energia para solteiros. Não é sobre isso. Você pode ter uma relação casual aos solteiros, mas é uma relação de entrega. É uma relação madura. Entende? Onde cada um faz a sua parte ali. Dentro desse combinado, desse casual, por exemplo. Aqui são pessoas que estão com padrões ainda de um relacionamento anterior. Então pode haver algum apego. Não se soltaram ainda de fato. E eu não tô vendo isso fisicamente, tá? Para muitos é algo energia ainda. Existe algo que tá muito vinculado no mental de vocês. E na hora de manifestar o emocional, fica aquela confusão, fica aquela dúvida. Será que eu faço? Será que eu me entrego? Será que eu vou? Será que eu não vou? Aqui vocês vão, tá? Porque tá faltando um incentivo. E esse incentivo vem aqui. Esse mês de maio. Mas, foi dito, as oportunidades, elas vêm e vão. Vocês, cabe ao ariano ou ariana,
captá-las. Então, aqui nesse mês de maio, vocês terão aqui, olha, a oportunidade, não foi dito lá no começo, alguém, tinha até a carta do navio. Alguém pode estar muito encerrando um ciclo, né? Encerrando um processo, não foi dito, e outra pessoa mais aberta a trocas, e a outra ainda num processo de encerramentos, mas que a vida ia cruzar o caminho de duas pessoas. É isso aqui. Então, olha, é o mês que vocês estão encerrando com parcerias, diálogos internos que você tenha sobre os seus relacionamentos, sobre sua vida amorosa. Então, alguém pode estar muito habituado a relações passageiras também. Só que isso tá tendo um peso para você esse mês. Isso você começa a perceber que tá te estagnando. É mais do mesmo. É onde você percebe que você, na verdade, tá apegado. Então, esse excesso de liberdade, eu não quero, vou dar um exemplo, aos solteiros, hein, pessoal? Mantendo essa informação. O solteiro não quer um relacionamento de jeito nenhum. Mas por quê? Pode ser que, de fato, você esteja num momento muito bem com você, e ok, isso é um processo de grande aprendizado, né? Me sinto bem comigo e tá tudo certo. Meu coração tá em paz, eu não tenho necessidade de estar com o outro, né? Não é algo que me faz falta. Tô bem aqui, tranquilo. Mas por trás, para outros, pode ter esse excesso de liberdade. Eu sou solteiro mesmo, eu fico mesmo, sei o quê, não quero namorar porque gosto disso, não sei o quê. Por trás desse excesso de liberdade pode ter uma falta muito grande, uma carência muito grande, um apego muito grande. Então, por sentir esse medo de se apegar demais, porque sabe que se entregar numa relação vai se apegar, fica nesse excesso de liberdade, tá? Então, essa fichinha, ela pode cair aí para vocês esse mês. Lembra a regência de Escorpião? Então, questões profundas começam a vir à tona esse mês, mas aqui tem caminhos para um novo diálogo emocional, tá? Claramente isso. Olha o ninho sendo formado, tá? Então, para os solteiros tem caminho aqui sim para vocês estarem dialogando com alguém de uma forma diferente do qual vocês até então vinham se relacionando, tá? Eu vou puxar aqui para os solteiros uma carta que traz mensagens, nem sei como intitular, romântica, amorosa, não sei, mas vamos lá. Uma mensagem que fala de sentimentos. Qual a mensagem para os solteiros? 3 não, 1. Apesar dos meus esforços para seguir em frente, suas lembranças sempre voltam. Áries, que apego é esse? Olha o barquinho lá no fundo. 2, né? Tá vendo? Tem um cruzeiro aqui, tem um barquinho, a vela. Que lado que você tá? Na prosperidade emocional ou no barquinho, a vela? Não foi dito? Olha só. Apesar dos meus esforços para seguir em frente, suas lembranças sempre voltam. Eita, Áries. Vamos lá. Agora vamos para quem está num relacionamento. Quem está no relacionamento? Arianos. Nuvens. Tem alguém controlador esse mês aí na relação, tá? A comunicação, ela pode estar um pouco divergente. Sabe assim, dois caciques, como que é aquele ditado? Vocês já sabem que eu não sou boa de ditado, né, Áries? 2 caciques numa mesma aldeia comandando, não dá muito certo, né? É muito índio, com que é muito cacique pra pouca, ó. É uma coisa assim. Tem 2 pessoas bastante controladoras aqui. Uma pessoa vai estar mais bicuda esse mês nessa relação. Sabe, eu não aceito isso, né? A outra pode estar mais introspectiva, mas é uma relação que pode estar um pouquinho desgastada, tá? Principalmente a comunicação de vocês. Ou é muita gente, olha só, raposa, ou é muita gente envolta dessa relação, ou é alguém nessa relação tem muitas responsabilidades, muitos comprometimentos, e a outra parte talvez não esteja entendendo muito bem, a outra parte está querendo, não sei, ter mais liberdade, alguma coisa assim, né? Tem uma vida um pouco mais social com esse parceiro ou parceira, e a outra parte está muito voltada a um único ponto, tá? Aqui pela raposa tem pessoas externas influenciando de alguma forma essa relação.
A energia feminina desse relacionamento vai estar mais comprometida a fazer a coisa se tornar diferente. Provavelmente pode ser essa energia feminina, Áries, que esteja um pouco ansiosa esse mês. E quer as mudanças, né? Quer fazer as coisas acontecerem. A energia masculina tá mais preocupada, tá mais voltada ao trabalho, às responsabilidades. Pode até envolver alguma questão de saúde dessa energia feminina, que precisa um pouco mais de atenção. A energia feminina da relação, ela está muito mais aberta à comunicação, tá? E vai estar trazendo, e vai estar verbalizando novidades, vai estar verbalizando um ato mais carinhoso, vai estar verbalizando um ato mais generoso. Provavelmente essa energia feminina vai estar apontando questões que estão sabotando a relação. E aqui ela não só aponta, mas ela traz algum tipo de solução, ela traz um acolhimento, tá? Não é só um julgamento aqui, não. Alguém que traz olha, tô mostrando isso que não tá legal, mas vamos fazer diferente, tá? Isso é interessante, isso é maduro, tá? Ok, vamos lá, pra quem já está no relacionamento também, deixa eu trazer uma mensagem de romance para os casais. Penso no que poderíamos ter criado juntos e o amor que poderíamos ter compartilhado. Então, tá vendo? A ausência de sentimentos, alguém mais distante e uma das pessoas aqui pensando, né? Que pode ter algo maior juntos, né? Construir um amor, uma questão maior juntos aqui. Então, essa energia feminina tá querendo criar laços um pouco maiores dentro dessa relação. Então, vai estar colocando isso em evidência, tá? Nesse mês de maio. Arianos, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, comentem aqui, vocês sempre serão muito bem-vindos. Que Arcanjo Miguel sempre faça muita luz e muita vitória no caminho de vocês. Tchau, tchau.